Saudações. Como não é certo se hoje vai acontecer uma live, eu gostaria de deixar registrados alguns pontos aqui. Primeiro, tem a ver com Engels 2. Muita gente já deve ter se esquecido do que aconteceu. Por descuido, precipitação, sabe, novatos, né? Inexperiência. Uma série de soldados russos recém-convocados que estavam em treinamento começaram a usar ativamente os celulares na base improvisada de Engels 2, que funcionava no prédio de uma escola. Com isso, essa emissão anormal de sinais chamou a atenção das Forças Armadas da Ucrânia, que, usando mísseis HIMARS americanos, lançaram um ataque fulminante contra a base, matando, segundo os ucranianos, centenas de soldados e, segundo os russos, 89 até agora. De toda forma, foi o mais devastador ataque da Ucrânia contra tropas russas e, sobretudo, dentro do território da Federação Russa. Foi um ataque da Ucrânia contra a Rússia, porque os soldados não estavam em território recém-adquirido pela Rússia, estavam no território original da Rússia. A gente tem que deixar claro que isso é legal. A Ucrânia está em uma guerra contra a Federação Russa ataca território ucraniano. Então, legalmente, a Ucrânia tem o direito de revidar. Isso aí, então, não foi crime de guerra, foi normal, foi uma ação normal. A Ucrânia, até agora, não tinha se aventurado, não tinha se arriscado tanto, mas, sobretudo, porque ela tem muito pouco material, não tem um excedente de armas de qualidade. Na verdade, ela nem tem muitas armas de qualidade, quanto mais um excedente delas. Então, ela não podia desperdiçar fogo, vamos colocar assim. Ela fez um ataque cirúrgico, e muito bem sucedido. Não vai mudar o rumo da guerra, de forma nenhuma. A Ucrânia vai continuar sendo derrotada. De toda forma, a Federação Russa ganha. O problema, a questão, é se isso acabasse resultando numa pressa por parte da Federação. A Federação tem um plano de combate e está executando esse plano de combate de maneira muito metódica. Esse plano de combate parte do pressuposto verdadeiro que o conflito não é contra a Ucrânia, o conflito é contra a OTAN, é contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, contra o capitalismo, contra o Oeste coletivo. E esses são os adversários que têm que ser derrotados. A Ucrânia é só o teatro de guerra, onde as coisas, por enquanto, estão acontecendo, podem escalar, certo? Nós temos conflitos latentes ou potenciais de conflito na Armênia, na Sérvia, em Taiwan. Então, por enquanto é isso, mas a gente não sabe. Normalmente as guerras são assim, a gente sabe como elas começam, como elas terminam, só os sobreviventes e a posteridade. De toda forma, a opinião pública russa ficou nervosa por conta desse ataque. Cobrou as Forças Armadas da Federação para que não haja mais displicência, porque foi o que aconteceu, os soldados foram displicentes. E por conta disso eles pagaram a vida. É muito difícil para a Federação defender todos os pontos com mísseis de interceptação, com sistemas de interceptação. Normalmente, os sistemas de interceptação russa funcionam contra os mísseis lançados pela Ucrânia, inclusive contra o HIMARS. Mas o problema é que esse local em específico não tinha esses mísseis, porque estava dentro do território da Rússia, aliás, profundamente dentro da Rússia, e não era um quartel improvisado, num centro de ensino. Então, ninguém na Rússia teve a ideia de que os ucranianos se atreveriam ou conseguiriam saber que eles estavam lá. Ficaram sabendo que eles estavam lá e, evidentemente, se atreveram. Certo? Evidentemente se atreveram. Então foi um erro de avaliação da Federação Russa. Isso aí não adianta tampar o sol com a peneira, que a Federação Russa acerta apenas. As guerras não funcionam assim. Erros são cometidos.
esse custou a vida de quase 100 pessoas. E, portanto, muita gente na Rússia está furiosa, compreensivelmente. Agora, o comando, a Estrávica, não pode se deixar levar pela comoção do momento e precipitar o fim da guerra. Porque precipitando o fim da guerra, você gera um problema enorme. Primeiro, a guerra não é contra a Ucrânia, a guerra é contra o oeste coletivo. Precipitar o fim da guerra pode fazer com que o bem-sucedido programa de enfraquecimento da economia europeia e da americana sofresse um freio, certo? Fosse freado. Então, a guerra contínua tem esgotado os Estados Unidos, tem esgotado ainda mais a Europa, forçado os líderes europeus a tomarem decisões profundamente estúpidas que têm enfraquecido imensamente o continente. A Alemanha está na beira do colapso. A Inglaterra já está no colapso, certo? Então, a França está caminhando para o colapso. A Itália, da Meloni, também. Então, é importante que a guerra demore. Ela até agora tinha custado, principalmente nas fases mais recentes, desde que o Surovikin assumiu, tinha custado muito poucas vidas russas. Agora, num ataque, e o número de baixas dobrou. Bastou um ataque, um erro. Guerras não permitem erros, e erros foram cometidos. É lógico que vai haver consequências, inclusive para as pessoas responsáveis. Porque os soldados eram novatos. Certo? Eles obedeceram. Normal, são jovens. Vai usar celular, Natal, ligar para a mãe, ligar para a namorada, esposa, filha. As pessoas podem se esquecer que estão numa guerra, porque estão no território da Federação Russa. Então, foi ilustrativo, foi pedagógico. Esse tipo de erro eu duvido que volte a acontecer. Mas aconteceu. Enfim, a questão aqui é, vai haver retaliação. Porque sangue russo foi derramado e a Estrávica, o nosso colega chanceler das relações exteriores, Lavrov, fez questão de deixar claro que a Federação Russa entendia que o ataque não poderia acontecer sem o HIMARS, e o HIMARS não pode ser lançado sozinho, só por ucranianos que não estão capacitados. Então, houve participação de tropas dos Estados Unidos. Certo? O apoio dos Estados Unidos foi crucial para esse sucesso ucraniano. Então, vai haver retaliação. É evidente que a Federação sabe onde estão os comandantes, os líderes da OTAN e dos Estados Unidos dentro da Ucrânia, que estão dirigindo os ucranianos. Mas até agora, eles só têm abatido mercenários. Não houve ninguém da liderança militar dos Estados Unidos diretamente atacado. Mas isso pode mudar. Isso pode mudar. Mesmo que a Federação resolva não escalonar para não precipitar o fim do conflito, lembrando, a demora favorece os russos. Então, os russos têm que ser lentos. Tem que fazer o possível para causar o máximo dano, para evitar o mínimo dano quando ocorrer a invasão por terra. E não podem se precipitar. Esse dano, essa invasão, de maneira preferencial, deve acontecer na primavera. Então, não esse mês, nem em fevereiro, em março. Certo? Fim de março. Isso não pode ser precipitado. Uma maneira de evitar essa precipitação é responder da mesma forma, eliminando os soldados e principalmente a liderança americana que está dentro da Ucrânia, que evidentemente os russos sabem onde estão. Então as coisas podem complicar nos próximos dias nesse sentido. Mas outra questão fundamental aqui é a questão da mudança estratégica no combate naval. Nós já dissemos várias vezes que a OTAN, para não falar os Estados Unidos, lutam baseado em duas supremacias, a supremacia aérea e a supremacia naval, certo? Os Estados Unidos basicamente usam porta-aviões para levar a sua força de combate até o local onde o combate se travará. Usa tanques caros, armas caras, normalmente que não seriam úteis numa guerra real, só contra inimigos mais fracos, armados de Kalashnikov, e tocam o terror. Contra a Federação, isso se mostrou inútil, mas mais do que isso. Eu creio que os americanos não compreenderam que a doutrina militar mudou para sempre. Vamos falar da naval.
O lançamento da fragata russa armadas com mísseis Vanguard mudou para sempre a história da guerra. A Marinha nunca mais vai ser a mesma. Os Estados Unidos investiram mais de 100 bilhões de dólares nos porta-aviões. Porque os porta-aviões eram a menina dos olhos de ouro da estratégia americana de ataque. Só que agora eles são inúteis. Uma fragata contra Borisov, russa, armada com a Vanguard, cada Vanguard derruba um porta-avião, mas ele não afunda só o porta-avião, ele afunda o porta-avião e tudo que estiver perto. Porque como a Vanguard funciona? Ele pode ser lançado, agora é da fragata, né? Sobe aos 200 ou 300 km de altitude e desce a 30 mil km por hora. A 30 mil km por hora não existe diferença entre água e solo. Os dois são tecnicamente sólidos, funcionam como sólidos. Então, o impacto cinético é o mesmo do artefato que os Estados Unidos soltaram sobre os civis de Hiroshima e depois soltaram sobre os civis de Nagasaki. Para não falar o nome da arma. Certo? É o mesmo. O impacto é o mesmo. É um impacto cinético. Quer dizer, você não precisa colocar ogiva numa Vanguard. Não é necessário ogiva. A destruição é causada pela velocidade. Força, gente, é função de duas coisas. Massa e velocidade. A massa é o equivalente a 2 toneladas. Mas a velocidade é 30 mil km por hora. Então a velocidade é imensa. Nessa velocidade, uma massa de 2 toneladas caindo do céu, 30 mil km por hora, causa, repito, uma explosão semelhante à do artefato que foi usado contra os civis das cidades japonesas em 1945. Então você afunda não só um porta-avião, e não tem chance nenhuma, mas nem a mais miserável chance de defesa. Nem a mais miserável chance de defesa. Você afunda o porta-avião, tudo que estiver em volta, ou seja, a matilha inteira, incluindo submarino, corvetas, navio de cruzeiro, o que tiver em volta vai ser destruído. Certo? E isso a gente está partindo do pressuposto que a fragata tem uma Vanguard, evidentemente não é uma. São 10, 12, quem sabe 20. Então, em teoria, uma fragata consegue destruir todos os porta-aviões dos Estados Unidos. Ou porta-aviões e, sei lá, portos, cidades portuárias, o que estiver perto. O The Sun, que é um tabloide bem, né? Publicou uma matéria falando, está mandando o navio russo para o mar Mediterrâneo. Não, bebê, os russos não estão mandando a fragata com a Vanguard para o mar Mediterrâneo. Está mandando ela para o Mar do Norte. Então o alvo não é a Ucrânia, é um peixe muito mais gordo. Normalmente que os ingleses gostam de servir com fritas e vinagre. Se é que vocês me entendem. Parece que os britânicos ou não entenderam ou fingiram que não estão entendendo. Mas isso muda o fato de que a mensagem foi dada. Certo? E onde vai navio, vai submarino. A base da força russa, força naval russa, são submarinos. Os submarinos russos são de longe os melhores, mais destrutivos, mais poderosos do mundo. Mas agora, além dos submarinos, nós temos fragatas que levam a Vanguard. Uma já está comissionada e operando. Tem mais 4. Então, eu diria que o Oeste Coletivo tem um problema. Evidentemente, uma dessas fragatas, pelo menos, vai para o Pacífico. Pelo menos, para Vladivostok. De Vladivostok, ela está muito perto do Japão, da Coreia, ou de um outro país um pouco mais na direção do Pacífico, né, contrária. Se eu fosse esse país, ficaria muito esperto. Porque certamente uma fragata vai para o Ártico, que também está muito perto desse mesmo país, só que em outra direção. Uma fragata certamente vai ficar no Báltico, uma fragata no Pacífico. Talvez uma fragata do Mediterrâneo, não essa, mas talvez uma no Mediterrâneo ou no Mar Negro. E certamente uma fragata no Mar do Norte, aquela região ali, para ficar por ali. Não precisa ficar lá, para ficar por ali. Então, isso é um problema, porque porta-aviões doravante são absolutamente inúteis contra mísseis hipersônicos. Absolutamente inúteis. Não tem mais nenhuma utilidade prática. Então,
as dezenas de bilhões que os Estados Unidos investem em porta-aviões não valem nada, vale o que o gato coloca na caixa de areia. Pode servir para intimidar uma nação mais fraca, ou uma nação enfraquecida como o Brasil, mas para a Rússia, a própria Coreia do Norte tem mísseis hipersônicos. A China tem mísseis hipersônicos. O Irã tem mísseis hipersônicos. Então, eu diria que porta-aviões no Mediterrâneo, no Mar do Norte, no Báltico, no Ártico, no Pacífico Ocidental, no Mar da China Meridional, no Mar do Japão, no Mar de Okhotsk, no Golfo Pérsico e no Mar Arábico, são coisas meio perigosas agora. Porque, né? Na verdade, se você considerar o alcance do míssil hipersônico iraniano, eu diria que o Mar Vermelho também está vedado a porta-aviões. Porta-aviões agora é só no Atlântico Sul, Pacífico Sul, Índico Sul, só no Sul. Só no Sul, o que talvez nos dê um recado, né? Talvez queira nos dizer alguma coisa. De toda forma, gente, a doutrina naval dos Estados Unidos já era. Aí fica a superioridade aérea. Superioridade aérea, os Estados Unidos não tem mais, não só porque os aviões deles são inferiores, os caças são inferiores. Se a gente comparar o F-35, aquela porcaria que não voa, não vou dizer nem o Sukhoi 57, nem o Sukhoi 35, quanto o MiG-31 é uma... Né, por favor, não dá para o fumo. E tem a questão também dos mesmos mísseis hipersônicos, né, dos sistemas de defesa capazes de derrubar aviões, e pior, sistemas de interferência eletrônica, você não precisa mais derrubar. Você pode queimar o circuito do avião, é o que o Prevest faz. Ou você pode assumir o controle do avião. Os russos também têm meios para isso. Então, superioridade aérea já era. Resta o exército. Como o exército dos Estados Unidos vai atravessar o Atlântico, o Pacífico ou o Ártico e chegar na Eurásia? Pelo atravessar esses 3 oceanos, ele vai ter que ir. Aéreo não tem como, né? Não dá para você levar 500 mil de soldados por avião. Teria que ser usando um antiquado sistema de porta-aviões, navios, que são alvos lentos e gordos para mísseis hipersônicos, né? Esses mísseis hipersônicos, por enquanto, estão em navios, mas já está sendo projetado para estar no Tupolev Tu-22M, e já está sendo projetado para ser colocado no MiG-31. E já está sendo projetado para ser colocado em submarinos. E rapidamente. Quando eu falo rapidamente, esse ano ainda. Então, a chance dos Estados Unidos vencer, não só essa, mas qualquer guerra contra a Federação, deixa eu pensar, nenhuma, não existe a mínima chance. A inferioridade tecnológica bateu a porta. Por quê? Por causa da ganância das empresas do complexo industrial militar. O negócio é tudo dinheiro dos contribuintes, não eficiência. Empresa privada, né, que vale o lucro, não é eficiência. Quando o capitalista fala, o capitalismo é eficiente, não é. O capitalismo visa lucro, não eficiência. O socialismo visa eficiência. Nas primeiras formas burocráticas não conseguiu, mas nas formas atuais, socialismo industrial, seja na versão da civilização ecológica chinesa, seja na versão islâmica iraniana, ou na versão pan-eslavista russa, socialismo é muito mais eficiente do que o capitalismo neoliberal para alocar recursos e fazer desenvolvimentos necessários para o estabelecimento de uma guerra longa, talvez média, e no limite curta, porque você poderia resolver isso muito rapidamente. Então, espero que os nossos irmãos do Norte tenham aproveitado esse Natal, porque o próximo não vai trazer nenhum presente. Nenhum. Não para eles. Certo? Então é isso. Não sei qual vai ser a retaliação russa por enviar os dois, mas eu acredito que ela não vai envolver necessariamente ucranianos. A Ucrânia está apanhando todo dia. Fez um cessar-fogo de 36 horas, por enquanto unilateral, né? A Ucrânia disse qualquer palavra desaforada, falou que não vai participar, mas não faz diferença. Certo? Fez um cessar-fogo de 36 horas, mas depois dessas 36 horas, eu me preocuparia, se eu fosse a Ucrânia. Me preocuparia muito.
Agora, eu me preparei principalmente porque eu creio que a federação não vai abandonar o plano de resolver de maneira lenta, esperar o tempo e o inverno liquidar os inimigos. Pelo menos até o ponto de que quando a federação resolver avançar por terra, as coisas estarem mais tranquilas. Certo? Acredito nisso. Quanto aos Estados Unidos, eles estão numa situação perigosa de parecer que não entenderam que o jogo mudou. Certo? A doutrina naval americana é muito obsoleta, a doutrina aérea americana é muito obsoleta, a doutrina militar americana é obsoleta. Os Estados Unidos não entenderam os novos tempos, ou não estão acreditando na superioridade russa de interferência eletrônica, inteligência artificial, mísseis hipersônicos, que é o que tem feito toda a diferença e que vai fazer uma diferença ainda maior no futuro. Certo? Nós fizemos recentemente alguns vídeos sobre os avanços da eletrônica russa. Mas há desafios, a Rússia ainda precisa avançar muito na suficiência na autossuficiência de certos elementos, como arseneto de galho. Tem muitas substâncias puras que a Rússia ainda não produz. A Rússia tem tempo, tem uma jornada para cumprir. Não são desafios fáceis. Nós vamos, a partir de amanhã, fazer vídeos curtos explicando isso, o quanto a Rússia ainda tem que avançar, porque ela está atrasada. Ela confiou no Ocidente, ela confiou na globalização, ela confiou na mundialização da produção, ela confiou em parceria que, evidentemente, né, muita gente na Rússia visava, mas muita gente ligada ao mercado preferia não acreditar. Então, a Rússia tem problemas, sim, principalmente no campo de processamento de materiais puros e de algumas matérias-primas. Mas isso sempre se consegue. O problema é mesmo o desenvolvimento tecnológico. Não tecnologia no sentido de que os russos não sabem como fazer, não. O problema não é como fazer, isso eles sabem, é como produzir, que é outra coisa bem diferente. Não é só uma estrutura tecnológica, é uma estrutura industrial, que tem que ser montada, que tem que ser construída. Certo? Então, a partir de amanhã, a gente vai fazer vídeos curtos falando sobre o tema. Eu espero que vocês assistam, eu espero que vocês curtam, gente, compartilhem. Assine o canal, certo? Siga e se der, assine, nem que seja aquele de, acho que é R$7. Você pensa, R$7 eu não é que vai me deixar rico. Eu fico com 70%, né? As pessoas ficam com 70% menos os impostos e taxas e tal. Então, na verdade, você ganha muito pouco. A questão nem é essa. A questão é que, com mais gente se associando ao canal, a visibilidade aumenta. A visibilidade aumenta. É importante que a visibilidade aumente. Não só para o canal. É importante que as pessoas não se deixem enganar por coisas como hoje no delírio militar da vida. São 2 milhões de seguidores lobotomizados, em sua maioria. A maioria do que eles falam lá é groselha. É groselha, sabe? Sem, fica repetindo bobagem. Que eles lêem, por exemplo, no The Sun. Nos jornais de língua inglesa, faz aquela traduçãozinha e faz... na verdade, é um esquema bem profissional, né? Quem será que paga? Né? Quem será que paga? Vocês sabem quem paga, sou eu mesmo. E as pessoas que me ajudam com o Pix, as pessoas que assinam o canal. Na verdade, eu não ganhei nem um centavo do Google, então são as pessoas que me ajudam com o Pix mesmo. Por falar nisso, né, se der na telha, nós ainda estamos no projeto Vaquinha da Mãe, que eu estou querendo arrumar o computador dela, leidersilva@gmail.com, se vocês querem fazer uma contribuição. Mas o melhor que vocês fazem por mim é compartilhar, seguir e se der assinar o canal, ok? Tenham uma boa noite e estamos aqui. A gente não sabe a hora que aparece. Vai depender de fatores N, né? Mas vai dar tudo certo. Fiquem bem. Muito obrigado.